E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Grazi Diniz, bora falar aqui sobre gastrite, gente, isso mesmo. Eu tenho gastrite e vim aqui confortar o coração de vocês. Sei que muita gente pergunta pra mim no Instagram sobre isso, como é que foi, como é que eu tive, então eu vim aqui falar um pouquinho sobre o assunto. Então não se sinta sozinho, muita gente tem isso, infelizmente, né? Por conta de emocional, por conta da alimentação, entre outras coisas. Mas seja muito bem-vindo ao mundo da gastrite para quem tem, para quem não tem, conserve, por favor, coma, se alimente, não fique de jejum. Mas vamos lá, gente, eu vou aqui comentar a minha história, falar um pouquinho para vocês. Bora? Vamos lá, gente, onde tudo começou com essa gastrite que eu tive. Eu já falei no outro vídeo, aí muito lá atrás, mas resolvi aí dar uma atualizada, falar pra vocês mais uma vez, pra quem não acompanhou esse vídeo, né? Quem quiser ir lá atrás pode voltar, mas eu vou atualizar vocês aqui de novo. Bom, vamos lá. No finalzinho de 2019, eu tive que morar em BH, né? Porque o meu marido que veio trabalhar, recebeu uma proposta, né? Pra trabalhar em Belo Horizonte, então a gente foi pra lá. E aí quando eu recebi a notícia eu fiquei bem chateada porque eu não queria ir por conta de morar aqui há muitos anos em São Paulo. Eu sou paulista, não sou de Belo Horizonte, não conheço ninguém lá, não tenho contato com nada lá. E foi bem difícil pra mim. Enfim, gente, a gente foi. E no comecinho lá eu senti umas queimações, eu ficava um pouquinho de tempo sem comer. Eu ficava chateada também, né? Então eu acho que acabou mexendo com o meu emocional também. Enfim. Aí, gente, o que aconteceu? Depois de um tempo, umas 2 semanas depois, eu comecei a sentir umas dores meio esquisitas no estômago. Então eu sentia queimações, eu sentia enjoo, eu sentia ânsia, eu sentia o trajeto da comida, quando eu comia a comida fazendo todo o trajeto no estômago, eu sentia dor, eu sentia, dava vontade de arrotar o tempo todo, e gases, entre outras coisas, dores nas costas. Então era uma coisa muito esquisita, que eu ficava, meu Deus, o que é isso que eu tenho? Que coisa estranha, eu nunca tive isso, ainda dentro de mim, eu não sei o que é. Até então, no começo eu achava que era uma dor de estômago normal, eu falava, mano, uma dor de estômago, eu comer uma coisa, vai passar e tal. Beleza, e nesse meio tempo eu vinha pra São Paulo, né, viajar. E aí eu acabei vindo pra cá com essa dor, achando que vou indo pra cá ia melhorar, ia ficar tudo bem. E nada, gente, é a mesma coisa. E era uma dor terrível. Então, como eu estava sem convênio, porque eu tinha convênio aqui em São Paulo, só que quando eu fui morar em BH, eu cancelei pra fazer outro lá e acabei demorando pra fazer. E aí, como eu vim pra São Paulo, eu falei, meu, eu preciso passar num médico, nem que for no posto, no hospital, qualquer coisa, público. Nunca tinha passado, eu sempre fui muito receosa pra passar, porque na minha cabeça, realmente, eles não ligavam, né? E realmente eu tive, assim, a comprovação que eles não ligam mesmo, eles só te escutam meia boca e fazem, tipo, passa qualquer coisa. Então eu fui no SUS, falei com o doutor, e o doutor falou que, é uma gastrite, vou te passar uma coisa metálica, eu não sei o nome, gente, mas eu lembro que era um negócio que tinha gosto de metal. Eu tomei aquilo, não adiantou nada, não passava nada, nada melhorava. Enfim, continuei ruim. Aí eu falei assim, como faltava 2 dias pra eu voltar pra BH, eu falei, o dia que eu voltar pra BH eu vou passar no doutor consulta e vou pagar, e eu vou passar no gasto pra saber, né, gente? Então, eu paguei R$100, voltei pra BH, paguei R$100 doutor consulta e fui lá e expliquei toda a situação pra ele, que eu tinha me mudado, foi depois que eu vim pra BH, eu pus o pé em BH, passou 2 semanas, eu fiquei assim, com essas dores, eu não sei o que é, eu achei muito estranho e tal. E ele falou assim pra mim que provavelmente seria emocional, que era uma gastrite, que toda vez que eu me alimentasse mal ou mexesse com emocional eu ia voltar as dores de novo, ia me passar um monte de medicação e que não precisava fazer a endoscopia. E aí eu falei, tá bom, né? Mas você acredita, não precisa de endoscopia, ele sabe assim, sem me ver por dentro. Beleza, gente, tomei as medicações. E eu tinha depois 30 dias pra voltar lá. Tomei todas as medicações que ele passou, né, tinha que tomar durante um tempo, mas eu tinha um retorno. Então, durante um mês eu senti que tinha uma melhorazinha, gente. Eu fiquei 1 ano e meio, tá, com dores. Demorava, era aos pouquinhos, sabe, subindo de degrau em degrau. Não sarou assim, pá, tomei o remédio e sarou, não. Demorou 1 ano e meio, mas era assim, eu sentia aos poucos melhorando, sabe? Gente, era terrível. Beleza, voltei nele.
E aí eu falei pra ele perguntou como é que eu tava, se tava melhor, se não tava, né? Porque ele falou que se não melhorasse, se eu não sentisse nenhuma melhora, eu ia fazer endoscopia. Falei pra ele que eu tava sentindo uma melhora assim, parecia uma coisa bem devagar, mas não uma coisa rápida, mas que estava sentindo uma melhora. E aí ele me explicou, né, que quando a gente tem uma ferida, por exemplo, no estômago, e lá dentro ele é molhado, então a ferida é mais difícil de cicatrizar, mas ela cicatriza, porém a gente tem que tomar todos os cuidados para poder cicatrizar. Não é a mesma coisa de uma ferida que é fora, que ela tá exposta, não tá molhada, ela seca mais rápido, vira casquinha e acabou. Lá no estômago demora mais, até porque a gente come, então machuca de novo. Então por isso que a gente toma omeprazol pra estar protegendo, pra poder melhorar mais rápido. Então a cicatrização lá dentro demora muito mais, né? Eu fui acreditando nisso, né? Falei, não, beleza. Ele falou, então você tá melhorando, não vamos fazer endoscopia, vamos continuar e depois você volta. Só que aí eu falei, eu vou fazer o meu convênio, né? Porque já era a hora. Então quando eu saí de lá, já fui ver uma corretora, fiz um convênio, fiz um plano de saúde pra poder estar passando. Encontrei o Dr. Salim, nesse convênio que eu tinha feito lá, e aí eu conversei com ele, expliquei com ele o que eu tinha, o que estava acontecendo, as mesmas coisas que eu falei com outro doutor, que talvez seria emocional. Daí eu também tava começando a ter queda de cabelo, gente, e vai ter um outro vídeo falando da queda de cabelo, se melhorou ou não melhorou, eu vou falar pra vocês, tenho novidades. Enfim, tive queda de cabelo também nesse meio tempo. Então tudo se comprovou que era o emocional, né? A mudança de estado para o outro. Então, o doutor Salim falou que não precisava da endoscopia, a não ser que eu quisesse muito, só que eu tava meio com medo, e eu falei que não queria fazer, já que ele falou, eu tava acreditando. Errado eu que deveria ter feito o exame. E aí ele passou o tal do Divena, mandou eu parar todas as medicações que o doutor tava passando, né, que eu tomava o omeprazol mesmo. Ele falou, você vai tomar o Divena, 40 miligramas, e aí eu tomei o Divena. E o Divena foi aonde que foi melhorando muito mais rápido, foi pum. Mas claro que eu ainda sentia as dores, mas era muito menos, tá? Depois eu voltava lá e falava pra ele, olha, tá melhorando, então ele aumentava, ele tá melhorando, mas eu ainda sinto dor, então ele colocava mais uma caixinha, então eu fui tomando essas caixinhas, né? Conforme eu ia dizendo, falando com ele. E depois de um tempo eu vi que ia passando, né, ia melhorando, até que eu desmamei, no caso eu parei de tomar e a medicação, que era o Divena, e deixei por si só, porque ele falou que se era uma dorzinha ou outra não tinha necessidade de ficar tomando mais. Então eu parei e com o tempo fui melhorando mesmo, até que parou e eu fiquei 2 anos sem dor, gente, 2 anos de boa na lagoa, foi muito bom. E assim, aí é que tá, gente, eu falei, me curei, estou de boa, né, vida normal, e mesmo assim restringi muitas coisas, parei de comer muitas coisas. Na verdade eu já não comia besteira, eu não sou muito de comer chocolate, salgadinho, eu não sou de comer essas coisas. Comia mais quando era mais nova, assim, mas hoje em dia eu não sinto vontade, é raro comer um chocolate ou outro, né. Mas enfim, eu tinha restringido mais, então eu coloquei mais, a minha alimentação era mais mamão de manhã, todos os tipos de chá, verdura, eu evitava comer muita carne, porque a carne era mais difícil de ser digerida, então eu evitei muitas coisas. E aí, eu fiquei 2 anos sem dor, né, e depois eu tive alguns problemas, onde que a gente voltou de novo pra São Paulo, de graças a Deus. E aí, quando a gente voltou pra São Paulo, nós voltamos já faz 1 ano e meio, mais ou menos, gente, por aí. Então, fazia o que? Mais ou menos 3 anos sem gastrite, quase. E quando começou esse ano, né, em maio desse ano, eu acho que eu vou deixar pro próximo vídeo, que eu não quero contar pra vocês, tá bom? Pra não ficar muito longo, vocês não enjoarem de mim, o que vocês acham? Vou contar no próximo vídeo o que aconteceu comigo esse ano, em maio de 2024. Então, aguardem, tá? Para o próximo vídeo, os próximos capítulos gastritianos. Até mais!